E vamos invocar sobre nós a luz, a força viva do Santo Espírito, que ilumine a nossa mente, nossa inteligência, para compreender, guardar, assimilar e colocar em prática esta palavra para nossas vidas nesse dia. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, já há alguns dias, estamos, outro dia a gente começou a ver a história de Pedro, agora começamos a ver a história de Paulo, nos Atos dos Apóstolos. As viagens de Paulo, é muito interessante. Vamos colocar na tela, aí eu fiz questão de trazer essa imagem, está na internet, você pode ir lá, está escrito ali, primeira viagem de Paulo. Durante a semana, ou semana passada, essa semana, a gente está ouvindo aqui nas leituras, que Paulo, de Antioquia, Icônio, chegaram a Panfilha, a Derbe, ali tem Icônio, Listra, Antioquia de Psídia. Olha lá, primeira viagem, saíram de Antioquia aqui embaixo e foram. A gente já viu aqui que dá mais de 950 quilômetros assim, que é a distância que eles percorreram, Isso foi a primeira viagem missionária de Paulo, Território pagão, tinha judeus por lá, não aceitavam, não aceitavam a pregação de Paulo, o testemunho do Evangelho. Uma cidade eles eram perseguidos, outros maltratados, expulsos assim. Mas em nenhum momento, eles desanimaram. Em nenhum momento eles disseram assim, não vale mais a pena. Pelo contrário, em cada cidade que eles iam, eles foram, e quando estavam voltando, as comunidades onde na ida eles formavam, na volta eles animavam, sempre com palavras de encorajamento, enfim, expulsaram aqui, a primeira leitura de hoje assim, então, atravessando Antioquia e Icônio, chegaram os judeus e convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que eles estivessem mortos. Coitado, minha gente, olha a situação deles, não foi só saiam daqui, não, é violência física mesmo, Esses homens passaram por tudo isso, pregando o Evangelho. Desistiram? Não. Desanimaram? Também não. Passaram por diversas tribulações? Passaram, e muitas. Mas em nenhum momento aqui, em cada lugar que eles iam, se levantavam e continuavam a missão, porque eles queriam, e chegaram até a dizer assim, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus, E é muito interessante, vamos deixar essa frase, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Olha o que começa o Evangelho de hoje, já vou voltar para lá, Olha o Evangelho de hoje. O contexto do Evangelho de hoje é o contexto da última ceia. Jesus, tenho desejado comer convosco, não comerei, não voltarei a comer convosco, até que aconteça, enfim. Então era um discurso de despedida. Jesus estava anunciando já que estava indo embora. Por pouco tempo mais eu estarei convosco, outro tempo não estarei, eu vou, mas voltarei a vós, Aí Jesus fala assim, um legado que a gente está vendo, que é o legado do amor, permanecei no meu amor, quem me ama guarda os meus mandamentos, ou seja, é esse legado do amor, essa perseverança no amor, nos mandamentos, que faz com que a presença de Jesus fique sempre latente, Então Jesus, aqui, deixo-vos a paz, o famoso shalom, deixo-vos a paz os dou. Olha que interessante. Os discípulos tristes no contexto de despedida, Jesus anunciando a paz. E olha o que acontece, ele anuncia aqui a paz, enfim, já digo, no mundo tereis tribulações, mas coragem eu venci o mundo, vocês também serão perseguidos, maltratados, porque aconteceu comigo, vai acontecer com vocês, mas não percam a paz, digo isso agora, para que quando acontecer vocês se lembrem, Então o próprio Jesus, nesse contexto daquela tribulação que estava por vir, que já estava acontecendo com ele, e os discípulos eram testemunhos dessa tribulação que Jesus estava passando, se preparem porque vai acontecer com vocês. E a gente voltando para a primeira leitura, é o que está acontecendo com os apóstolos. Ou seja, aquilo que Jesus já disse lá, estava acontecendo já com Paulo, Barnabé e os outros que estavam evangelizando, anunciando, testemunhando o reino de Deus. Mas olha que interessante, deixo-vos a paz. Quando terminaram, e eles voltaram para Antioquia, aqui a primeira leitura é assim, dali desembarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, eles reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles,
e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Eles chegaram e contaram tudo como Deus havia aberto portas, porque onde eles passaram eles formaram comunidade. É muito interessante, gente, a gente perceber que eles estavam contando, em nenhum momento desse prestar de contas que eles deram à comunidade de Antioquia, de onde saíram, em nenhum momento houve reclamação, murmuração. Pelo contrário, houve ânimo. Olha, Deus fez isso. De repente Paulo nem falou que foi maltratado, enfim, isso aqui era um detalhe para ele, né? Mas contaram coisas boas, testemunharam coisas boas, apesar das dificuldades que eles enfrentaram, e as leituras provam isso, mas contaram coisas boas, bonitas, a graça de Deus, a obra de Deus. E é isso que talvez assim, a grande lição para a nossa vida, minha gente. Nós também passamos por tribulações, sim ou não? A gente passa por tribulações em casa, por exemplo, né? Os filhos que não querem mais saber de Deus, sim ou não? Tem. Desencontros do casal, o casal que não se entende, a família que não se entende, crise no matrimônio. A gente passa tribulação, às vezes física, uma doença que visita, sim ou não? Um diagnóstico, um câncer, uma doença que impossibilita. A gente está vendo aquela pessoa que já está com uma certa idade, já está perdendo os movimentos, já não caminha mais, enfim, está se definhando aos poucos. A gente passa por tudo isso. Tribulações nos nossos locais de trabalho, nossas comunidades. É a ciumeira, é a inveja, né? É a perseguição, as injustiças, o falar mal porque o outro é honesto, o tentar acabar com a fama dele, porque é honesto, desemprego. São as tribulações que a gente passa. Na fé, as tribulações na fé, quando a gente de repente não tem a resposta de Deus, como a gente gostaria de ter, aquelas dúvidas que temos, experiências comunitárias muitas vezes desagradáveis, eu não vou mais, etc, porque me olharam atravessado, o padre nem olhou para a minha cara, falou isso, chamou a atenção antes da missa, eu estava lá conversando, rindo, algazarro, o padre chamou a atenção, né? Então a gente passa por isso, passa pelas tribulações da vida, isso é inevitável. Jesus nunca prometeu um evangelho fácil. O evangelho que Jesus prega, que Jesus viveu, e que os apóstolos passaram na carne, aquilo que eles estão passando na carne, é o evangelho tecido pela dificuldade, por pedra, por calvário, por perseguição, por sofrimento, por dor, por cruz. E o que isso nos faz? O que a gente aprende com tudo isso? Vamos passar por essas situações. Jesus nunca prometeu um evangelho fácil, mas Ele sempre prometeu que estaria conosco. Sim ou não? Ele sempre prometeu que estaria conosco do nosso lado. E pede que a gente não perca a paz. Não perca a tua paz. Porque se você perder a tua paz, você vai ser igual. Você vai começar a revidar, vai começar a se vingar, vai ficar doente, interiormente doente, a tua alma doente. Não perca a tua paz. Não é um exercício fácil, minha gente. Porque tem momentos que dá vontade de pegar o pescoço, não é? Não é exercício fácil. Mas aí tem que lembrar que somos cristãos e Jesus pede o exercício da paz. Isso tudo para quê? Para nos tornar homens e mulheres maduros na fé. O sofrimento vem nos amadurecer, minha gente. O sofrimento vem para fazer a gente maduros na fé, crescer na fé. Então, diante desse quadro todo, Cristo que pede: eu deixo-vos a paz, a minha paz, não aquela que o mundo oferece. Vocês vão ter tribulação, vocês vão ter perseguições e vão usar de violência com vocês. Paulo e Barnabé já estão experimentando. Os outros, todos os discípulos foram mortos, mártires, enfim. Não percam a paz. Não perca a tua paz. Jesus não promete facilidades. Não existe céu sem cruz. Não existe ressurreição se não passar pelo Calvário. Mas existe ressurreição, existe céu. Então, nesse caminho de tribulação, de sofrimento, se torne uma pessoa madura. Cresça, aprenda e não perca jamais a tua paz. Diga para aquela pessoa que está do seu lado: eu sei que você tem sofrimento, dá para ver na tua cara. Diga: eu sei que você tem sofrimento, dá para ver na tua cara.
Mas não perca a paz. Não perca a paz. Cristo está contigo. Amém.